Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Natália e hoje na nossa aula de Química nós vamos estudar o número de oxidação, mais conhecido como NOx. Essa é a nossa aula 10, então vamos lá começar. Bom, então para início de conversa a gente precisa entender o que é o NOx, ou número de oxidação. Por definição, o NOx ele vai ser a carga de um átomo constituinte de uma substância, seja ela simples ou composta. E lembrando que essa carga ela vai corresponder à quantidade de elétrons que foram transferidos ou compartilhados durante a ligação química que aconteceu ali para a formação dessa substância, né? Então a gente pode ter dois tipos de ligações, né? Quando a gente fala das ligações, a gente tem as ligações iônicas e a gente tem as ligações covalentes. Quando a gente está falando de ligação iônica, nós temos o que nós chamamos de compostos iônicos. E para esses compostos iônicos, o NOx ele vai ser sempre a carga desses íons, que é a carga referente à quantidade de elétrons que é transferido de um átomo para o outro, ou seja, é a quantidade de elétrons que o átomo ele perde ou ganha quando participa da ligação iônica. Já para compostos covalentes, que são formados a partir de ligações covalentes, os elétrons eles não são transferidos de um átomo para outro, eles são compartilhados entre esses átomos. Então, o NOx, no caso de compostos covalentes, onde existe o compartilhamento de elétrons, ele vai corresponder à carga elétrica teórica. A gente chama ou de carga elétrica teórica ou parcial. E essa carga parcial, ela vai ser a carga que o átomo teria caso a ligação covalente ela fosse rompida. E aí, para entender isso, a gente precisa saber que, teoricamente, né, se essa ligação ela fosse rompida, os elétrons que foram compartilhados durante essa ligação, eles permaneceriam do lado do átomo que é mais eletronegativo entre esses dois átomos que estavam anteriormente compartilhando o elétron. Então, resumindo, para os compostos covalentes, o NOx vai se referir, né, vai corresponder à carga parcial que os átomos eles iriam adquirir se a ligação fosse rompida, né? Atentando para o fato de que, nesse caso, a gente considera que os elétrons compartilhados nessa ligação ficariam com o átomo mais eletronegativo entre os dois átomos participantes da ligação. Bom, pessoal, então eu trouxe aqui para vocês dois exemplos, né, para a gente poder ver como funciona essa questão do número de oxidação. Primeiramente num composto iônico e em seguida num composto covalente. Para o exemplo do composto iônico, eu trouxe aqui o cloreto de sódio, que é o NaCl, que é um composto que se forma por ligação iônica entre o sódio e o cloro. Então, o que acontece quando o sódio e o cloro formam uma ligação iônica para formar o cloreto de sódio? A gente tem o sódio transferindo um elétron para o cloro. E por isso, quando o sódio ele transfere esse um elétron, ele vai ficar com carga positiva mais um. Logo, se o NOx, que é o número de oxidação nos compostos iônicos, é igual à carga de elétron transferido ou recebido, a gente vai ter que o sódio ele fica com NOx mais um, que é a carga que ele fica após transferir o elétron para o cloro. Já o cloro, por sua vez, ele vai receber, quando ele faz essa ligação iônica com o sódio, ele recebe um elétron do sódio. Então, quando ele recebe esse um elétron do sódio, ele fica com uma carga negativa menos 1. Por isso, o seu NOx vai ser menos 1, que é referente à carga que o cloro fica quando ele faz a ligação iônica e recebe esse elétron do sódio. Já o exemplo para um composto covalente, eu trouxe aqui para vocês o HCl, que é o ácido clorídrico. O que a gente vai ter no HCl, né? A gente tem o hidrogênio e o cloro compartilhando um elétron. Por quê? O hidrogênio, a gente vai precisar relembrar lá sobre a regra do octeto, né? Então, para o hidrogênio ele ficar estável, né, e completar a regra do octeto, ele precisa de um elétron. Assim como o cloro, para ficar estável, completando a regra do octeto, também vai precisar de um elétron. Por isso, eles compartilham esse um elétron. Os dois passam a satisfazer a regra do octeto a partir desse compartilhamento de um elétron, né? Então, vamos lá. Nesse caso, a gente pensa, né? A gente tem os dois compartilhando um elétron e formando essa ligação covalente. Para a gente poder pensar no NOx, a gente precisa pensar na carga parcial ou teórica que esses elementos, né, que os átomos desses elementos teriam caso essa ligação covalente fosse rompida. A ligação ela não é rompida. A gente pensa teoricamente no rompimento dessa ligação a partir desse
rompimento teórico, a gente pensa nessa carga parcial que cada um desses átomos adquiriria caso essa ligação fosse rompida. Então, o que acontece? Quando essa ligação rompe entre o hidrogênio e o cloro é o elemento mais eletronegativo. Por isso, nesse caso específico, para o ácido clorídrico, que é o HCl, caso houvesse um rompimento da ligação covalente, o par de elétron que está sendo compartilhado ficaria com o cloro. Então, por isso, a gente tem que o par de elétron fica com o cloro, então ele estaria recebendo, né, esse elétron e ele ficaria com a carga -1. O hidrogênio, por sua vez, que estaria perdendo esse elétron, ficaria com a carga +1. Então, por isso, o NOx do hidrogênio é +1 e o NOx do cloro é -1, no caso do HCl. Bom, pessoal, e para a gente saber, né, o número de oxidação e conseguir calcular o número de oxidação das diversas substâncias químicas que nós temos algumas regras gerais, né? A primeira regra geral é que o NOx para elementos químicos sozinhos ou para substâncias que são substâncias simples vai ser sempre igual a zero. Então, se a gente tem um elemento químico ou uma substância simples, a gente já sabe que o NOx é igual a zero sempre. O segundo é que nos íons, o valor do NOx vai ser sempre igual à própria carga do íon. Se a gente tem um Na+, né, que no caso é uma carga +1, a gente sabe que o NOx vai ser +1 e assim por diante. E o terceiro é que quando nós temos substâncias compostas, alguns valores de NOx vão ser sempre fixos. E quando vão ser fixos, né? Se a gente pega, por exemplo, o elemento químico hidrogênio. Para átomos de hidrogênio, o NOx ele vai ser sempre igual a +1, né? O número de oxidação para o hidrogênio é igual a +1. Porém, há uma exceção. E qual é essa exceção? É quando o hidrogênio está formando um composto chamado hidreto metálico, né? O hidreto metálico é aquele composto onde, dentre os elementos que estão compondo a substância, o hidrogênio é o mais eletronegativo. Então, a gente tem o NaH, o CaH2, dentre outros. São compostos chamados hidretos metálicos. E essa é a exceção. Por quê? Quando o hidrogênio estiver nesse tipo de composto, o NOx dele vai ser -1. Não vai ser +1, vai ser -1. E qual é esse segundo valor fixo para NOx? É em relação ao oxigênio, né? O átomo do elemento químico oxigênio vai ter sempre NOx -2. Exceto quando ele estiver compondo substâncias que são peróxidos, como a água oxigenada, que é a H2O2. Quando o oxigênio estiver em peróxidos, o seu NOx vai ser -1. Então, o oxigênio ele tem NOx sempre -2, exceto em peróxidos, onde o seu NOx vai ser sempre -1. E, além disso, nós temos algumas colunas, alguns grupos ou famílias da tabela periódica que também sempre vão ter NOx fixos, né? Nós temos todas as colunas da tabela periódica, que são as colunas A, que é a 1A, a 2A, a 3A, a 4A, a 5A, a 6A e a 7A, vão ter NOx fixos. A família 1A, que é a dos metais alcalinos, ela sempre vai ter o NOx +1. A família 2A, que é a família dos metais alcalinos terrosos, sempre vai ter NOx +2. A família 3A, que é a do alumínio, vai ter sempre o NOx +3. A 4A vai ter sempre o NOx +4. A 5A vai ter sempre o NOx igual a +5. A 6A, que são os calcogênios, NOx igual a +6. E a 7A, que são os halogênios, o NOx é +7. Essa também é uma regra geral e também são valores fixos. Elementos pertencentes à família 1A +1 até a 7A, que é +7, e assim por diante. Para todas essas famílias que são da coluna A, esses valores de NOx sempre serão os mesmos. Bom, pessoal, para finalizar, eu trouxe dois exemplos aqui, duas substâncias compostas, para a gente fazer o cálculo do NOx dessas substâncias e entender como vai funcionar isso na prática. O exemplo 1, esse aqui, exemplo 1, nós temos o ácido fosfórico, que é o H3PO4. Então, a gente identifica que aqui a gente tem átomo do elemento hidrogênio, do elemento fósforo e do elemento oxigênio. Nesse caso, o hidrogênio não está no hidreto metálico e o oxigênio não está num peróxido. Então, a gente tem aqueles valores fixos de NOx, que para o hidrogênio é +1, aqui, ó, e para o oxigênio é -2. Então, a gente já sabe que aqui, ó, para o hidrogênio,
a gente vai ter NOx mais 1, ó. E para o oxigênio, a gente vai ter NOx menos 2. Então, a gente faz aqui a conta, ó. Só que a gente tem 3 oxigênios. A gente tem sempre que levar isso aqui em consideração. Então, se a gente tem 3 oxigênios, a gente vai ter mais 1 vezes 3. A gente vai chamar o valor do NOx, do fósforo, que a gente ainda não sabe, de X, mais o valor aqui do hidrogênio, que a gente tem o menos 2 vezes 4, porque aqui nós temos 4 oxigênios. Então, fazendo essa soma aqui, igualando a zero, nós vamos achar o X igual a mais 5. Então, o X, que é o NOx do fósforo, é igual a 5. Então, a partir disso, tendo o NOx tanto do hidrogênio quanto do oxigênio, a gente consegue calcular o NOx do fósforo, que é igual a mais 5, já que ele é um valor, o fósforo é um elemento químico que não tem valor fixo de NOx. E aqui o exemplo 2 que eu trouxe para vocês, ó, é o do dicromato de potássio, que é o K2CR2O7. Então, a gente vai primeiro observar quais são os átomos que possuem NOx fixo nessa substância, né? A gente tem o potássio. O potássio ele é um elemento químico pertencente à família 1A da tabela periódica. E como a gente viu pela regra geral, todos os átomos dos elementos químicos pertencentes à família 1A, que é a família dos metais alcalinos, eles vão ter NOx igual a mais 1, certo? Já o oxigênio, como a gente viu, ele não está num peróxido, então seu NOx é igual a menos 2. Então aqui, ó, a gente vai fazer o mesmo cálculo, né? A gente vai querer ver o número de oxidação, o NOx do cromo, já que o cromo, ele é um elemento químico que não possui valor fixo de NOx. Então, a gente vai chamar o NOx do cromo de X. E aí, a gente vai ter aqui, ó, o K2. A gente sabe que o K tem NOx mais 1 e o oxigênio tem NOx menos 2. Então, fazendo o cálculo, a gente vai ter aqui, ó, 2 potássios, então é mais 1 vezes 2. Nós temos aqui também, ó, 2 cromos, 2 CRs, então é 2X no caso. E aqui, por fim, a gente tem o menos 2, que é o NOx do oxigênio, vezes 7, porque nós temos 7 oxigênios aqui. E aí, fazendo esse cálculo, por fim, a gente acha que o X é igual a mais 6. Então, o X, que é o NOx do cromo, vai ser igual a mais 6. E aí, é dessa forma que nós conseguimos calcular o valor do NOx de elementos químicos que não possuem valores fixos, como, por exemplo, os elementos da família A, das famílias A, e o hidrogênio e o oxigênio. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de número 10, onde nós estudamos o número de oxidação, que mais comumente é chamado de NOx. O importante sobre o NOx é nós entendermos que existem esses valores de NOx que são fixos para determinados elementos químicos, como o hidrogênio, o oxigênio, e os elementos da tabela periódica que pertencem às colunas das famílias A, de 1A até 7A, e que a partir desses valores fixos nós conseguimos calcular o NOx para os outros elementos da tabela periódica, né, que são aqueles que não possuem valores fixos, né. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida vocês podem nos procurar. E até a próxima!